Olá, dominantes, tudo bem? Espero que sim. Vamos falar de morfologia mais um pouquinho? Sim! Continuaremos falando sobre classes de palavras, artigos. Vamos lá. Nós já sabemos que a classe dos substantivos é uma classe muito importante. Nós já sabemos que ela pode ter determinantes, que são outras classes de palavras que atribuem a ela características, podem atribuir também alguma outra especificidade, podem atribuir também algum outro tipo de flexão. Vamos falar nesta aula sobre a classe dos artigos. Os artigos, eles podem ser definidos ou indefinidos. Eu quero sempre que vocês pensem no significado da palavra. Eu quero sempre que vocês pensem, antes mesmo de eu explicar o conceito, pensa no nome dessa palavra, pensa assim na nossa vida. Eu sempre tento ensinar os meus alunos a pensarem no que aquela palavra significa na nossa vida. Pensa. Na nossa vida, independente da língua portuguesa, o que significa uma situação definida? O que significa uma situação indefinida? Pensem, a mesma coisa com os artigos. Artigo é a palavra que antecede, é a palavra que vem antes do substantivo. Indica o gênero, o número em que ele se encontra. O artigo pode tanto generalizar quanto especificar o substantivo. Eu já falei com vocês que o artigo ele pode ser definido ou indefinido. E ele também pode ser feminino ou masculino. Ele pode ser singular ou plural. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Classificação. Artigo definido. Como eu falei com vocês, o que é uma coisa definida? Nossa, precisamos definir as nossas metas. Precisamos traçar as nossas metas, né? Nosso caso já está definido. Iremos. A situação está definida. Faremos. Certo? Você está com músculos definidos. Pessoa que malha gosta de ouvir isso, né? Está com definição aqui no seu abdômen. Definido especifica o substantivo, individualizando-o. Os artigos definidos são o, a, os, as. Gente, artigo é uma matéria muito legal, muito boa. Pensem aqui comigo. O é um artigo definido. O é masculino e é singular, porque se refere apenas a uma coisa. A é definido, é feminino e é singular. Também refere-se apenas a uma coisa. Os, masculino, plural. As, feminino, plural. Exemplos. O lápis quebrou. Meus queridos, pensem aqui comigo. O lápis. Foi um lápis qualquer? Não. Foi um lápis específico. Foi o meu lápis, foi o lápis dele, foi o lápis de alguém que está aqui no nosso convívio. Então, é um lápis definido. A igreja está sendo reformada. É uma igreja qualquer? Não. É uma igreja específica, é uma igreja do nosso conhecimento, é uma igreja do nosso convívio, certo? Se eu der mais um exemplo, vamos lá. As meninas caíram. São meninas conhecidas, são meninas às quais nós nos referimos por saber quem são, ok? Então, quando eu falo com vocês sobre artigo definido, ele está definindo também o substantivo.
Ó, o lápis não é um substantivo qualquer. É um substantivo definido. É aquele lápis. É o lápis que eu conheço. Eu tenho intimidade com esse lápis. Mesmo acontece com a igreja. Não é uma igreja qualquer. É aquela igreja. Já quando eu tenho artigo indefinido, o artigo indefinido generaliza o substantivo, caracterizando com imprecisão, vagamente. Os artigos indefinidos são uma, uns, umas. Lembrando aqui que é masculino singular. Uma é feminino singular. Uns é masculino plural. Umas é feminino plural. Então eu quero sempre que vocês percebam isso, é bem simples. Por que, Mansu, que a gente precisa perceber isso? Para fazer concordância, meu amor. Você não pode colocar coisa do tipo assim, né? Os bananas foram comidas. Tem problema o que aí? De concordância. E para escrita, isso é um desvio muito importante. É um desvio que não deve ser cometido, certo? Um outro exemplo, se eu digo para você assim, né? As meninas caíram. Opa, tem alguma coisa errada aí. A flexão deve ser revista, a concordância deve ser revista, certo? Exemplos de artigos indefinidos. Um aluno foi expulso hoje. Pensem comigo, eu sei quem é o aluno? Não. Foi um aluno qualquer. Não que as pessoas sejam quaisquer pessoas, né, gente? Mas dentro de uma sala, qual foi o aluno? Ih, foi um aluno lá. Não quero entrar em detalhes, né? Se eu quisesse definir, foi o aluno. Foi aquele aluno específico. Uma casa foi pintada. Não sei, não foi a casa foi pintada, não foi a minha casa, foi uma casa qualquer. Sabe quando o tio Vinícius canta, né? Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, mais ou menos isso. Viram uns pássaros aqui, uns pássaros. Não são pássaros conhecidos, são uns pássaros quaisquer. A mesma situação, tá, gente? São pássaros, apenas pássaros, né? Os pombos que estão ali no meio da rua, mais ou menos isso. Um exemplo prático para nós diferenciarmos os artigos definidos dos artigos indefinidos. Se eu digo assim para vocês: a menina foi atropelada. Uma menina foi atropelada. Ainda que você não saiba por quê, a gente consegue perceber que tem diferença. A menina foi atropelada dá uma ideia de proximidade. Dá uma ideia de que nós conhecemos essa menina. Uma menina foi atropelada dá a ideia de distanciamento. Dá a ideia de que nós não conhecemos essa menina. Dá a ideia de que nós não sabemos quem essa menina é, certo? Um outro exemplo, se eu digo assim, o bolo foi comido e um bolo foi comido. O bolo dá-nos a ideia de que foi um bolo específico, foi o bolo foi comido. Agora, um bolo foi comido, qualquer bolo, ainda falando de bolos, pensem comigo, né? Ontem foi o aniversário da Maria. Mamãe comprou o bolo. Minha mãe comprou aquele bolo gostoso, aquele bolo que conhecemos, aquele bolo do qual todos gostam. Diferente do exemplo, ontem foi aniversário da Maria. Mamãe comprou um bolo. Até a entonação fica diferente, né, gente? Mamãe comprou um bolo qual?
quer, não foi o bolo gostoso, né? Não foi o bolo que nós gostamos. Mais ou menos isso. Então, nós devemos lembrar, gente, que o artigo definido, definição, ele vai definir o substantivo. Artigo indefinido, ele generaliza o substantivo, tá bem? Então, um aluno, não sei, uma casa, não sei, viram uns pássaros, não sei, ok? Espero que vocês tenham compreendido a classe gramatical dos artigos, tenham entendido a diferença entre artigo definido e indefinido e tenham tirado bastante proveito dessa aula. Até a próxima, um abraço!